Alô você, tudo bem? Espero que esteja tudo maravilhoso com você. Vamos iniciar mais uma aula. Eu sou o professor Jefferson, seu professor de Química, e hoje a gente vai falar sobre par de elétron estereativo. O que é isso, né? Então vamos começar. Roda a vinheta! Bem, os pares de elétrons estereativos, gente, o que são? O que são esses pares? Bem, eles são pares de elétrons que se encontram ao redor de um átomo central. Então, todos os pares de elétrons que se encontram ao redor de um átomo central, de onde partem todas as ligações, são chamados de pares de elétrons estereativos. E esses pares de elétrons se dividem em dois tipos: os pares de elétrons ligantes e os pares de elétrons não ligantes. Os pares de elétrons ligantes, eles também são chamados de quê? De solidários. São aqueles que participam da ligação. Já os pares de elétrons não ligantes são aqueles que não participam da ligação. Eles são chamados de não solidários ou pares de elétrons livres. Vamos ver isso. Então, ó, cuidado que os não solidários também são chamados, tá, de pares de elétrons livres. São os pares de elétrons livres. Tudo bem? Outro detalhe importante, vou pegar agora um exemplo para você entender melhor isso. Vou pegar a molécula da amônia, tá? Então vou pegar a molécula NH3 da amônia. O nitrogênio é da família 5A, então ele tem 5 elétrons na última camada. Então vou colocar ele aqui, nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Cada hidrogênio tem um elétron. Você lembra daquela regrinha chamada regra do octeto? Que diz que um átomo se estabiliza com 2 ou 8 elétrons na última camada, assumindo configuração de um gás nobre? É o que vai acontecer aqui. O nitrogênio e o hidrogênio vão compartilhar elétrons para que no final todos fiquem com 2 ou 8 elétrons na última camada. Então vamos ver esse compartilhamento desses elétrons, né? Então vou pegar aqui, ó, o compartilhamento aqui, ó, essa ligação aqui é a ligação covalente, tá vendo? Compartilhou um elétron aqui com o hidrogênio. O hidrogênio já está estável com 2 elétrons. Aí o nitrogênio compartilhou mais um elétron com outro hidrogênio e compartilhou mais um elétron com outro hidrogênio. Observe que o nitrogênio está com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons, ele já está estável. O hidrogênio está com 2. Cada hidrogênio com 2 elétrons também já está estável, de acordo com a regra do octeto. Detalhe: os pares de elétrons que se encontram ao redor desse átomo central, que é o átomo de nitrogênio, que é de onde partem todas as ligações, são chamados de pares de elétrons, tá, estereativos. Então, ó, par de elétrons estereativos são todos esses, os ligantes e os não ligantes. Nesse caso, são quantos? São 4 pares. Se eu fosse fazer a ligação covalente, seria como? Eu teria o seguinte: eu teria o nitrogênio aqui, cada compartilhamento de elétrons aqui é uma ligação simples, não é isso? Ó, compartilhou um par, ligação simples, está aqui a molécula da amônia, e sobrou um parzinho aqui, ó, que é não ligante. Ah, professor, então nesse caso, na molécula da amônia, o que nós temos? Nós temos um total de 4 pares de elétrons estereativos, que contam com os ligantes e os não ligantes. 4 pares de elétrons estereoativos. Certo? Esses pares de elétrons se dividem em 2 tipos. Quais são os tipos? Eles podem ser ligantes e não ligantes. Então, quantos pares de elétrons ligantes a gente tem? 1, 2, 3 pares. 6 elétrons não ligantes, né? 3 pares de elétrons ligantes. Como é que eu posso chamar também os elétrons ligantes? Posso chamar de solidários, né? Solidários. Agora, os não ligantes, eu só tenho esse, ó. Só um parzinho não ligante que não participou da ligação. Um par de elétron não ligante. Como é que eu posso chamar o par de elétron não ligante, gente? Posso chamar ele de par de elétron livre, né? Par de elétron livre. Então, não esqueça. O que são pares de elétrons estereativos? São todos os pares de elétrons que se encontram ao redor de um átomo central. E eles se dividem em 2 tipos: os pares de elétrons ligantes e os pares de elétrons não ligantes. Os ligantes são os que participam da ligação. Observem eles, os 3 aqui. E os não ligantes
são os que não participam da ligação, esse de cima aqui, tá bom? Perfeito? Agora vamos dar uma analisada aqui. Passando aqui, ó, observe, em termos de elementos químicos, o que acontece? Olha esse bizu. Os elementos da família 4A, eu vou colocar aqui outra coisinha aqui para nós. Por exemplo, carbono. Carbono tem 4 ligações covalentes simples, não sobra par de elétron não ligante. Se eu pegar o silício, ó, que também é da família 4A, você está vendo? Não sobra par de elétron não ligante. Se eu pegar, por exemplo, o elemento da 5A, o nitrogênio, se eu pegar o fósforo, eles fazem 3 ligações covalentes simples, mas sobra um par de elétron não ligante. Se eu pegar, por exemplo, elementos da 6A, como o oxigênio, como o enxofre, então vai sobrar 2 pares de elétrons não ligantes. Olha aí, ó. Se eu pegar, por exemplo, elementos da família 7A, como o cloro, pega, por exemplo, o flúor, ele faz uma ligação covalente simples e sobram 3 pares de elétrons não ligantes. O flúor também, olha aí, ó, 3 pares de elétrons não ligantes. Ah, professor, entendi. Então, o par de elétron não ligante é aquele que não participa da ligação. E o ligante é aquele que participa da ligação. E quando eu falo par de elétron estereativo, são todos os pares de elétrons que se encontram ao redor do átomo central. Isso mesmo, tá? Analisando agora a estrutura do clostebol. Observe essa estrutura. Nessa estrutura, o que nós temos, gente? Nós temos aí átomos de oxigênio, átomos de cloro, né, de família 7A, halogênio. E nesse caso vão ter pares de elétrons não ligantes, pares de elétrons livres. Tá? Analise a estrutura. Ó. Bem aqui eu tenho um átomo de oxigênio, cada oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes. Aqui eu tenho mais um oxigênio, tenho mais 2 pares. E eu tenho um cloro que tem 3 pares de elétrons não ligantes. Então o clostebol tem um total de quantos pares de elétrons não ligantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 pares de elétrons não ligantes nessa estrutura. Ou seja, pares de elétrons o quê? Livres, né? Totalizando quantos elétrons? 14 elétrons não ligantes. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!